o que interfere no relacionamento de casal. Hoje eu vou falar de forma bem profunda algumas questões que são bem inconscientes, que você talvez aí no seu dia a dia não saiba, ou não tenha percebido, ou não sabe que isso influencia. Por quê? Porque são coisas inconscientes. E que se elas fossem conscientes, talvez você já teria visto, percebido ou resolvido. Então eu quero dizer assim para você, que o relacionamento que você teve com a sua família de origem ali, né, ou a família que você nasceu, cresceu, viveu, a gente não vai entrar nesses pormenores, mas aquilo que você teve com seu papai e a sua mamãe vai sim refletir no seu relacionamento de casal hoje. Todas as questões então vão ser repetidas? Não significa isso, mas significa que grande parte daquilo que a gente não resolve, não processa, julga e não concorda, desrespeita, em algum nível a gente vai repetir ou vai sim refletir no nosso relacionamento de casal. Então eu atendo várias vezes casais que chegam aqui, sentam aqui e às vezes assim, não, Elisete, mas a gente veio resolver as questões aqui do nosso casamento, mas a gente acaba indo lá para a família, né? O nosso papai, a nossa mamãe, vamos tratando lá. Não, mas Elisete, o que isso tem a ver com o nosso casamento? A gente já mora sozinho há anos, a gente não mora com os nossos pais, e biriri, bororó. Mas eu quero que você compreenda que aquilo que a gente vive, a nossa família, é uma base para aquilo que a gente vai viver no nosso profissional, nas nossas amizades, no nosso relacionamento de casal e família. A base familiar, Elisete, então quer dizer que se eu tive uma vida bem ruim ali na relação com os meus pais, na minha família lá, então vai ser bem péssimo e ruim aqui no casamento. Não quer dizer isso, mas quer dizer que sim, muitas coisas são fidelidades da nossa família de origem, muitas coisas que a gente julga sem querer, que tá rígido no nosso coração, a gente às vezes chama de um amor que não vê, um amor que às vezes está meio cego, e quando a gente vem para essa relação aqui a dois, algumas coisas ficam dolorosas, ficam difíceis de fazer, de romper, de acontecer, de melhorar, ficam empacadas aqui, porque sem que a gente perceba, o nosso inconsciente, o nosso movimento de alma bem profundo está interrompido no amor, às vezes, com o papai, com a mamãe, com questões do nosso sistema familiar que impede, né, um avanço ainda mais profundo nesse relacionamento aqui a dois, nesse casamento. Por isso que às vezes tem pessoas que casam várias vezes, mas sempre tem dificuldades e diz assim, Elisete, eu não sei porque eu não consigo me relacionar, eu não sei o que acontece comigo que faz com que eu não dê certo nas relações. Às vezes é um amor tão fiel a essa família de origem que quando a gente vem pra cá, nesse relacionamento aqui, as coisas acabam sendo impedidas aqui também de acontecer por causa dessa fidelidade aqui de um amor de origem ali com o papai, com a mamãe, às vezes com outros descendentes, né, da nossa família. Então a gente precisa olhar, por isso que eu disse que hoje a gente ia falar dessas questões que nos impedem na relação de casal, que a gente muitas vezes não vê. Para te dar um exemplo sobre isso, eu recebi aqui uma pessoa, né, que veio buscar sobre o relacionamento dela e disse assim, Elisete, eu tô nesse casamento aqui há 12 anos, mas eu não quero mais, tá muito ruim, realmente eu não amo, tô com dificuldade, já tenho outra pessoa que a gente tem conversado,
a gente quer ter uma relação ali, mas eu não consigo me desligar dessa aqui e tá tudo muito confuso, tá tudo muito difícil. E aí, se a gente só olhar para esse cenário que ela citou e falou, vai ficar parecendo assim bem julgador aqui da nossa cabeça. Mas quando a gente vai olhar num movimento muito mais profundo, que é esse inconsciente que a gente não vê no dia a dia, fui olhar lá na questão familiar dela. É tão incrível dela, que eu quero dizer, é dessa pessoa, ok? Então é tão incrível que essa pessoa repetia tudo da mamãe dela. Então era um relacionamento de casal difícil, um relacionamento de casal que se atraíram pelo mesmo motivo. A mamãe dela teve esse mesmo motivo de atração pelo papai dela, e ela não sabia. E ela teve o mesmo tipo de relação aqui no casamento dela, a mesma coisa que a mãe dela atraiu com o pai dela, ela atraiu nesse relacionamento aqui, que ela está há 12 anos. Depois, quando a gente foi observar outras questões, essa pessoa tinha dificuldade com a mamãe dela, a mãe dela tinha dificuldade com a avó dela. Então, em vários níveis que a gente foi trabalhando e foi percebendo, eu disse, você já se deu conta que a dificuldade que a sua mãe tinha com a mãe dela, você tem com a sua mãe? E a dificuldade que você tem com a sua mãe, a sua filha tem com você? Então, isso já vinha há 4 gerações acontecendo. Na mãe da cliente, na avó da cliente, com ela e com a filhinha dela. O mesmo nível. E só que a filhinha ainda não estava num relacionamento de casal. E eu disse, é esse tipo de relacionamento de casal que você quer que a sua filha viva? Ela, de jeito nenhum, porque eu sofro muito nessa relação. Eu disse, e como a tua mãe vive no relacionamento de casal dela? Nossa, é ruim também, é péssimo, é horroroso. Sofre também. E eu disse, e o pouco que você sabe da sua vovó? Ela, nossa, eu nunca tinha parado para pensar. Então você percebe que esse é um movimento bem inconsciente, que quando vem aqui, e aí como eu trabalho, né, com toda essa visão maior, né, a visão da sistêmica familiar, quando a gente tem o olhar treinado para isso, a gente consegue fazer o cliente enxergar aquilo que há muitos anos ela vive. Imagina um casamento já de 12 anos arrastado e ela não tinha conseguido perceber nada desses padrões repetitivos. Seja padrões de briga, seja padrões de mau relacionamento com a mãe, seja um padrão de traições na família. Então, se às vezes você vive questões que você vê que está muito pesado, que tá insuportável, que tá difícil, vamos precisar parar um pouquinho e olhar para nossa relação, sim, familiar, com nosso papai e a nossa mamãe, como foi a nossa infância, o que mais marcou o nosso coração, o que mais fez a gente ficar dolorido lá. Eu digo sempre aqui, tanto nos meus atendimentos quanto aqui nos vídeos eu também falo, que Deus distribuiu seus dons, né, através do Espírito Santo. Então ele distribuiu esses dons para cada um. E significa assim, ó, por exemplo, um bom médico, um bom fisioterapeuta, um bom engenheiro, né, qualquer profissão, uma boa dona de casa, um bom gari. Cada um deles, na sua profissão, no seu dom, no seu talento, está servindo a vida. Então, se a gente está servindo a vida, no casamento a gente também serve a vida. A gente precisa olhar. E não importa quais as profissões. Mas por que eu falei das profissões? Porque eu estou dizendo assim, ó, que o Espírito Santo distribui os seus dons. Então, às vezes, a gente precisa de um bom médico. Às vezes a gente precisa de um bom gari que mantenha as coisas limpas.
A gente precisa daquele bom profissional. Então, às vezes, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, no relacionamento que vai mal, que tá doloroso, a gente precisa de um bom profissional que olhe para as nossas dores emocionais, que olhe para as nossas dores geracionais. E, claro, nosso relacionamento com Deus precisa ser muito próximo. O Senhor pode nos trazer, sim, libertação das dificuldades que a gente tem vivido nas nossas relações, mas isso não impede que a gente procure um bom profissional para tratar aquilo que a gente não consegue sozinho ver, não consegue sozinho se relacionar, não consegue sozinho solucionar às vezes as questões. Então sim, Deus coloca boas pessoas a serviço da sua família, da sua casa, do seu casamento, para que você viva um casamento forte e feliz de verdade. Para que você viva com a sua família o propósito que o Papai do Céu colocou na sua vida. Porque para a minha vida é um propósito, para a sua vida é outro, para a vida de alguém da sua família é outro. Cada um de nós tem um propósito. Assim como um bom médico, um bom engenheiro, um bom terapeuta tem os dons para aliviar as feridas que estão em cada um de nós, para servir a vida, para que a gente possa seguir no caminho do propósito que temos para nós. Então até escrevi uma frase que é muito dentro daquilo que a gente trabalha aqui, né? Que eu trabalho dentro dos meus atendimentos, né? Com mulheres, com casais. E aí uma das frases diz assim, ó, deixa eu pegar aqui que eu anotei. Ó, as imagens internas significa assim, as imagens que a gente fica aqui imaginando. Ai, meu casamento não dá certo por isso, não dá certo por aquilo. Tararara. A gente às vezes fica imaginando milhões de coisas. Então, ó, as imagens internas servem para a gente se livrar do nosso papai, da nossa mamãe e do nosso sucesso, do nosso ir para a vida. Isso tá dizendo assim, ó, quando a gente fica só imaginando, a gente não está contemplando, a gente não está observando sem intenções o que está acontecendo. E quando a gente fica só na imaginação, isso nos afasta do que é essencial para as soluções da nossa vida, fica se afastando disso, e isso nos afasta daquilo que é bom, que é do nosso papai, que é da nossa mamãe e que é do nosso sucesso. Então, a gente vem para esse casamento aqui e a gente está bem distante do sucesso às vezes, porque a gente fica em muitas imagens internas, deixando a nossa imaginação às vezes ser distorcida, corrompida por tudo aquilo, né, que a gente vê no mundo. Às vezes a gente até acredita que o mundo não é bom de verdade, às vezes o mundo não é, mas quem precisa ser bom é você, o seu coração, você, a sua família, né? Porque começa primeiro na nossa casa a mudança do mundo. Precisa começar primeiro em mim a mudança do mundo. Em mim, dentro da sua casa, na sua família, e isso vai expandir para fora da sua casa. Então não deixe as nossas imagens internas, nunca deixe que as suas imagens internas afaste você desse sucesso maravilhoso que você pode viver junto com a sua família na direção do Papai do Céu. E a última frase que eu trouxe é assim, ó: não existe perda maior do que você perder a essência daquilo que é essencial do seu papai e da sua mamãe. O que é essencial que vem do seu papai e da sua mamãe? A vida. E quando a gente toma essa vida de verdade, a gente pode chegar aqui no casamento e mesmo com dificuldade, mesmo com desafio e mesmo com o passar do dia a dia que vai ter problemas, você pode vencer e encontrar um sucesso aí no seu casamento, tendo um casamento forte
e feliz de verdade. Então, sim, as coisas que às vezes a gente está vivendo no nosso casamento é reflexo de algo que às vezes a gente precisa parar para olhar que ficou aqui atrás na nossa relação com o nosso sistema familiar de origem, que a gente pode olhar para cá, ressignificar, modificar, deixar de sair dos pensamentos e deixar cair no nosso coração, para que esse casamento aqui possa ser diferente agora, tá certo? Então guarda essas informações no seu coração, escreve aqui embaixo para mim se isso faz sentido para você e encaminha para outras pessoas que você ama, que você tem carinho e quer que elas tenham sucesso no seu relacionamento de casal também, tá joia? Ó, um grande beijo para você e até mais.